Primeiro assunto para os nossos comentaristas, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que o Brasil não precisa de voto impresso, mas sugeriu que as Forças Armadas acompanhem os números da apuração. A gente te contou isso aqui mais cedo durante essa semana. Agora, houve reações aí, principalmente no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou um tweet, foi lá nas redes sociais e tweetou, afirmou que a justiça eleitoral é eficiente e reforçou que as urnas eletrônicas são confiáveis. Vamos ler o que Rodrigo Pacheco escreveu. As instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A justiça eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda a transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado. Numa outra mensagem, ele disse que não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O Congresso Nacional é o guardião da democracia. Fecha aspas, foi o que escreveu Rodrigo Pacheco. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, também foi às redes sociais. E ele escreveu o seguinte, vamos ver. O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós eleitos em todas as esferas. Vamos seguir sem tensionamentos para as eleições livres e transparentes. Boris Casoy e Fernando Molica já pintando aqui para conversar com a gente sobre essas reações aí no Congresso. Vou começar com o Boris Casoy hoje. E aí, Boris, essas reações agora do Congresso atrapalham a relação do presidente Jair Bolsonaro, comandante do Executivo, com o Legislativo Nacional, hein? Muito bom dia para você. Bom dia, Stephanie, bom dia, Colombo, bom dia, Fernando Molica. O problema não está na relação do Congresso com o Bolsonaro, se esse tipo de manifestação do presidente, esse tipo de ataque às urnas eletrônicas e ao TSE afetam relações. O fato é o seguinte... são declarações do presidente da República que têm repercussão, que são lançadas com razão nos jornais, emissoras de TV e rádio com grande divulgação e que acabam, de alguma maneira, criando dúvidas sobre o processo eleitoral. Eu defendi que o processo eleitoral tivesse urnas com uma impressora, você votaria, tiraria na impressora um recibozinho e colocaria numa outra urna para facilitar a qualquer conferência. Mas o tribunal informou o tempo todo que essa checagem é possível, a checagem é possível. Nunca houve nenhuma dúvida realmente considerável, né, nenhuma dúvida que pudesse ser aceita sobre a lisura do processo através desse sistema de urnas eletrônicas. E o presidente insiste. Isso dá a impressão de que ele está se reservando com esse arcabouço de denúncias para, se ele perder a eleição, se ele perder a reeleição, ele afirmar que o processo foi um processo viciado. Eu não sei se a intenção dele é essa, mas o fato é o seguinte: arranha o processo eleitoral. E o processo eleitoral é básico para a democracia. O tempo todo você dizendo, olha, não funciona. Agora ele colocou tanta dúvida que ele pede uma extensão das apurações para um monitor das Forças Armadas. É uma coisa sibilina, uma coisa estranha, que quando você quer fazer essa conferência, quando você quer colocar um parceiro forçado para verificar o que está acontecendo, para monitorar o que está acontecendo, você coloca mais suspeitas ainda sobre o processo eleitoral. O ministro Fachin conversou
com o presidente da Câmara e do Senado, e claro que combinados, eles saíram com manifestações cabais de que o sistema funciona, de que o Congresso Nacional, Câmara e Senado confiam no sistema, elogiaram, foram ao extremo, não colocaram nem ao mais, porém, contudo, todavia, tem que testar nada, e prestigiaram o sistema eleitoral que, por sua vez, garante garante a democracia com a substituição das pessoas no poder. Eu acho que o presidente Bolsonaro, com esse tipo de manifestação insistente, só prejudica a democracia no país. Eu acho que o presidente muitas vezes fala antes de pensar, ou então, nesse caso, aparentemente pensou muito bem, e as coisas não são boas para o país, muito menos para a democracia do país. Colocar dúvidas que o seu voto pode estar sendo manipulado a favor desse ou daquele candidato. É isso, Stephanie. Muito obrigada, Boris Casoy.